Uma outra coisa curiosa nessa história de regência dentro de pronomes relativos é você observar, por exemplo, o emprego de o, a qual, por exemplo, com ou sem acento grave indicativo de crase. É bem interessante porque muitas pessoas pensam que o emprego é acidental, é curioso e pode ocorrer de qualquer maneira, olha só. Se eu disser a casa a qual comprei, esta é a casa a qual comprei. Veja, o a qual aí não deve aparecer acentuado, deve ser o a qual limpo, simplíssimo, porque o verbo comprar que está depois não exige preposição. Esta é a casa a qual comprei. Esse a qual é simples. Agora, se eu disser, esta é a lei a qual obedeço. Viu a diferença? Quem obedece, obedece a. Se você obedece a, aí tranquilo. O verbo exige a preposição a e este a qual aí deve ser acentuado. Então, existe uma dúvida muito grande em relação ao emprego do sinal, do acento indicativo de crase, dentro dessas expressões a qual e tal, sobretudo a qual e as quais. Por conta disso também, consequência desta regra que acabamos de ver na aula anterior, do emprego de regência diante de pronomes relativos. Então, muito cuidado, gente. Sempre que houver pronome relativo, que, quem, qual, cujo, existem normas específicas. Nesse caso do a qual agora, que é do emprego do acento indicativo de crase, você não pode realmente deixar de prestar atenção, tá certo? Deixar de se ligar aí, para não ficar colocando a qual com acento ou sem acento, de qualquer jeito, em qualquer situação. Beleza? Vamos continuar então? Vamos ver a questão? Acompanha aí. Olha só, na questão 13, portanto, ele começa a falar, olha só, assinar a alternativa que preenche correta e respectivamente. Né? Neste relatório que esse doutor se refere, veja, quem se refere a, não é isso? Se você se refere a, e aí? Facílimo, né? Você vai eliminar o que, em que, claro, só pode ser uma das duas, certo? É bom que você conheça antes as pessoas vai trabalhar. Quem vai trabalhar com. As pessoas com as quais você irá trabalhar, ou as pessoas com quem você irá trabalhar. Tá? Aquela velha história, você fica, e aí, qual dos dois? Qual das duas formas? Com as quais é mais específico, né? É mais adequado, é mais correto. Esse com que seria muito mais para um pronome relativo geral, né? Uma forma relativa. As pessoas com que vai trabalhar. Com quem, né? Seria mais apropriado para a pessoa, tá? Com as quais a forma correta, a letra C. Ainda não foi localizado o documento, os empregados solicitam aumento de salário. O documento em que? O documento no qual os empregados solicitam aumento de salário. Percebeu? Eles solicitam um aumento de salário no documento. Entende isso? Então, se eles citam um aumento no documento, aí fica fácil você ter aí um aumento em que, né? O documento em que eles solicitam aumento de salário, certo? Então, você tem duas coisas aqui. É importante tomar cuidado também, pessoal, com essa questão do onde, né? Já falamos aqui em outros casos daquele problema do ondismo. Lembra do ondismo? É as pessoas que utilizam onde em qualquer situação, de qualquer forma, onde só para lugar. Ele está falando aqui de um documento, onde não dá, tá? Então, documento em que, no qual, esse onde é só para lugar físico, imaginário, né? Aquela velha história, real ou imaginário. É na escola onde a gente aprende muitas coisas. A escola é um lugar, então está correto. Percebeu não? Eu não posso dizer, por exemplo, é na escola, é na infância, por exemplo. A gente já falou isso aqui em aulas anteriores, só para lembrar. É na infância onde a gente aprende muitas coisas. A infância é um período da vida, não esqueça. Não aceite o uso do onde para circunstâncias de tempo. Foi na Idade Média, onde os castelos imperavam e tal, onde o feudalismo era o regime, onde não. A Idade Média é uma época, um período histórico, a infância é um momento da vida, qualquer referência temporal pode esquecer, tá certo? Então, muita atenção, cuidado com essa diferença mesmo nessas coisas aí, muito cuidado mesmo. Beleza? Tranquilos? Vamos lá, acompanha aí. Da questão 13 aí, a questão 14 agora, em relação ao próximo texto, né, que você deve ter visto aí, viramos a página aí, tranquilo? O céu está ficando menos azul. É um texto aí do Circe Bonatelli. Circe, deve ser Circe Bonatelli, né? Bonacelli. Bom, Bonatelli. Torcelli. Pronto. A revista é super interessante. Ele está falando aí sobre a questão da incidência dos raios luminosos e aquele estudo que você viu aí, né? É um texto relativamente científico, mas, claro, para divulgação no grande público, né? No senso comum, tá? É uma revista de divulgação científica de coisas interessantes, mas é uma revista informativa dessa área científica com aquelas palavras menos complicadas, né? Que você busca divulgar ciência para o senso comum, para a sociedade como um todo. Aí você viu que esse texto está marcado por dados, por números. Dê uma olhada aí? Vamos lá, acompanha aí.
Olha só. É um texto que aparece com características bem pontuais, gente. Vamos dar uma voltada lá aqui, questão 8, 9, pronto, tá aqui, ó. Ele coloca, o céu está ficando menos azul. Note, é um texto muito marcado. Você já começa a observar na característica do gênero textual a assinatura da revista super interessante. Então, é um cara que escreve um artigo para cá, né? Um texto para cá. Note a quantidade de fontes mencionadas, os números. O estudo analisou 3.250 medições atmosféricas, 20% menos azul em 70. Aí ele compara uma época, uma fase, coloca a luz branca, a luz disso e daquilo. Note que os dados são muito expositivos, né? Várias cores se decompõem, ele explica o que acontece. Pega o depoimento aí de Kai-Kun Wang, nesse caso aqui, da Universidade de Maryland, coloca um cientista seguramente aí, né? Representando a voz da universidade, então seguramente alguém de lá, não será o zelador nem o servente da faculdade lá da universidade que vai falar sobre isso. Né? Seguramente não tem especialização nessa área. No aspecto leitoso, ele fala região afetada, está vendo aqui muitos dados. Então o texto assume um caráter muito expositivo, um texto de caráter bastante informativo. Tá? Do ponto de vista tipológico, ele tem esse atributo, essa característica aí. Joia? De acordo com a leitura do texto, o céu está ficando menos azul. Olha só. O céu está ficando menos azul por quê? Ele citou aí, né? Vamos lá. De acordo com o texto, então você sabe, né? É uma questão que aborda aí intelecção de texto, compreensão e não interpretação. Então, vamos lá. O céu está ficando menos azul, porque as partículas suspensas no ar rebatem os raios do sol. O que você acha? Rebatem? Não, né, gente? Ela não tem rebatido, né? O que foi que o texto falou sobre isso aqui? Olha só. Ele não fala em rebatimento. Ó, a luz do sol é branca, mas quando entra na atmosfera esbarra, não é rebate. Esbarrar nas partículas suspensas e tal, e se decompõe em várias cores. Percebeu? O rebatimento, que ela diz rebatimento é bater e refletir. Certo? Elas se decompõem em várias cores, o azul fica retido, entendeu? O amarelo e o azul são subprodutos da luz branca, eles foram separados e espalhados pelas moléculas. Entendeu aqui? Então, os aerossóis alteram a divisão. O que ele coloca é isso. Então, muito cuidado que o rebatimento aí, nesse caso, é sinônimo de reflexão. E não é isso que acontece, não são refletidos. A luz é dissociada, destruída, para a partir daí tomar uma outra cara, uma outra feição. Vamos lá, letra E, acabamos de mostrar. Tudo bem, vamos lá. Devido à camada de moléculas de oxigênio que há na atmosfera. Gente, não é questão de ficando menos azul, não é por conta do oxigênio, né? Ele coloca aí no texto outros elementos, você viu aí, né? Moléculas de oxigênio, nitrogênio e água. Vários outros elementos, os próprios aerossóis, né? Que decompõem e retêm o amarelo e o azul. Tá? Porque os níveis de poluentes estão diminuindo. Não, aumentando, né? Ele fala que é uma consequência também desses elementos que provocam o efeito estufa. Né? Ele coloca aí, ele colocou no primeiro parágrafo, pode ver, ó, no primeiro parágrafo tem muitos elementos que atestam isso aí. Ele fala, olha só. O efeito é provocado, camada de sujeira flutuante, moléculas de poeira, fuligem, dióxido de enxofre produzido por carros, está vendo aqui? Indústrias e queimadas. Ou seja, esses elementos que provocam o efeito estufa também modificam a própria coloração do céu que chega até a gente. Está vendo aí? Interessante, né? Vamos lá, seguindo. Por causa das mudanças climáticas em todo o planeta. Gente, não, é uma questão da alteração climática, né? Não é por causa disso que o céu está mais azul, mudança climática é geral. Tá? Agora, os agentes que provocam a alteração climática também, né, as queimadas e tal, eles interferem até certo ponto nessa questão da coloração do céu. Mas não é por causa das mudanças climáticas, não. Tá? São essas substâncias que retêm isso tudo. Desequilíbrio na atmosfera que altera a luz que chega à Terra. Tá, beleza. Questão 15, mais uma questão do texto, olha aí. Pode-se afirmar que o excesso de aerossóis na atmosfera, o pessoal chama de aerosol, engraçado, né? Nas embalagens, aerosol não, aerossóis. O aerossol, essa é a expressão correta, tá? Em vez de chamar de aerosol. Um desodorante é aerosol, a expressão é aerossol, né? A ciência deixa claro que são aerossóis, tá? O excesso de aerossóis na atmosfera ocasiona mudança no colorido do céu. Bom, o texto disse isso o texto inteiro, né? O texto trouxe essa informação o tempo inteiro, claro. Provoca alteração na incidência dos raios solares? Bom, na incidência, não, né? Dissocia o raio solar, né, em partículas menores, aquela coisa, e não em relação à incidência, a forma como ele vem, né? A forma como ele se mostra.
Provoca queimadas e aumenta o dióxido de carbono. Gente, provoca queimadas e aumenta... Não. Isso aqui, a fuligem, a poeira dessas queimadas, o aumento do dióxido de carbono dos carros, que ele falou aí, né, indústrias queimadas, esses elementos provocam alteração na atmosfera, que por sua vez muda a coloração da forma como a luz aparece no céu. Acarreta aumento da temperatura em vários graus. Bom, pode até provocar efeito estufa, mas esses aerossóis não estão associados a essa questão da temperatura, né? Esse é o efeito propriamente da coloração. O texto diz isso. Impede que os raios solares aqueçam a Terra a 3 graus. Gente, aqueçam a Terra ponto 3, esquisito demais, né? Nada disso. Vamos lá, questão 16, mais uma questãozinha. Mas alguns cientistas especulam que os aerossóis possam ter também um efeito positivo. A expressão destacada pode ser substituída sem alteração de sentido por... O que você acha? Especular. Pessoal, especular, claro, especular aqui no sentido de, lógico, formular hipóteses. A especulação pode ter aquela conotação financeira, né? Os bancos, os especuladores, capital especulador, especulatório. Isso aí não é de formular hipótese, não é isso? A palavra especular pode ser até de espelho. Veja só a riqueza desse vocábulo aí. Você pode ter uma imagem de espelho. A imagem do espelho pode ser uma imagem especular, tá? A imagem vinda ou produzida por um espelho é uma imagem especular. Então, muito cuidado com o sentido de uma palavra, que às vezes, dependendo do contexto, ela pode apresentar vários sentidos. Né? O investidor pretende especular tal realidade no mercado financeiro. Especular, o capital especulatório, exatamente aquele que procura ganhos imediatos no mercado de capitais, por exemplo. Né? Ganhos imediatos, às vezes assim com aquele capital especulativo, que o pessoal fala, vai especular, olha, vai ficar querendo ganhar lucro, ter lucro o tempo todo, às custas de alguma coisa, lucro rápido. Né? A especulação vem disso, aquele lucro imediato nas coisas, nas relações de capitais, nos mercados financeiros. Lembra que a gente fez um texto lá, bem atrás ali, que ele comparava muito esse capital que ia para os núcleos de produção, para o setor de produção, e não para o mercado financeiro? O capital especulativo é aquele capital de lucro rápido, no curto prazo, né, que você investe no mercado financeiro para, de alguma forma, tirar algum benefício em relação a isso aí, o especulador. Né? Esse especular aí também pode no sentido de conjecturar, imaginar, formular hipóteses, supor. Não, eu estou só especulando aqui, eu estou só supondo, criando suposições. Muito cuidado com o sentido da própria palavra. Vamos ver os outros aí, veja aí. Aí ele coloca, rebater, já sabe que não, né? Rebater no sentido de bater e voltar, refletir. Afirmar fácil, pôr em dúvida, não aceitar. É claro que aqui está bem tranquilo nesse contexto aí, não é? Beleza? Vamos lá, próxima questão. Questão de número 17. Levando em consideração as informações do texto, é correto afirmar que... Veja só, são as próprias informações, hein? Na linha 1, segundo um novo estudo, que analisou 3.250 medições atmosféricas feitas em diversas partes da Terra, a expressão destacada denota, veja, denotar, apontar, mostrar, sentido literal. Denotação, linguagem real, literal, ao pé da letra. Conotar, conota, sentido figurado, indicativo, possibilidade, força de expressão, maneira de dizer, certo? Então, muito cuidado. Veja que aqui eu tenho o segundo aqui, claro, né, que não indica expressão de tempo. Mas por que não? De acordo com um novo estudo. Conforme um novo estudo. Percebeu? Este segundo aqui, já falamos sobre ele lá em uma questão anterior, né? E esse segundo aqui é uma conjunção subordinativa conformativa. Pode ser uma preposição acidental, com valor de conformidade, não é? Então, de acordo com um novo estudo, o qual analisou, esse que aqui é pronome relativo, tem função de sujeito, né? Função de sujeito. Lembra? Um novo estudo analisou. Então, esse que exerce o papel de sujeito, porque se refere a um antecedente, um novo estudo, né? Pronome relativo com função sintática de sujeito, tá? Então, a expressão destacada denota sentido de tempo. Falso. No item 1, completamente errado, até porque aqui é segundo em relação de conformidade.
E o próprio denotar aí apresenta, mostra, evidencia sentido de tempo que não tem a menor relação aí, né? Se eu tivesse usado enquanto, né, quando, desde que, qualquer conjunção subordinativa temporal, aí estaria justificado. A própria relação de tempo nesse contexto aí, que não é o caso, o valor de conformidade. Beleza? Tranquilos? Na próxima aula a gente segue o comentário dessa questão e até o final da prova. Até lá.